Fala pessoal, seja bem-vindo. É o seguinte, galera, será que não tem nada de bom na Bolsa de Valores brasileira? Porque a moda agora é falar que só tem ETF lá fora, só tem criptomoeda e que não vale a pena investir em ações e também não vale a pena investir em fundos imobiliários. O que posso dizer é que eu gosto de boas empresas pagadoras de dividendos para carregar pelo menos por um tempo. Então, quem não ficar até o final desse vídeo é louco. Vamos falar do conceito de cada empresa e se eu acho o segmento bom e depois cada um decide se quer estudar a empresa ou não. Mas antes de tudo, se inscreva aqui no YouTube, ative o sininho e me diga nos comentários. Se você tivesse que escolher pelo menos uma ação para carregar uma boa empresa no Brasil que você confia, qual seria essa empresa? Uma ação que você não tem na carteira, mas é obrigado a pegar. Qual seria essa empresa? Me diga aí. Com a inflação subindo no Brasil, taxa Selic em alta, o cenário não é animador no curto prazo. Com a questão do IPCA subindo, a inflação, o juro também no Brasil não deve cair tão cedo e tem gente até falando em aumento da Selic. O Brasil tem boas empresas resilientes, perenes. Eu sigo como investidor de boas empresas, não estou comprando índice agora, estou comprando boas empresas. As melhores ações pagadoras de dividendos. Me deparei com uma notícia, uma lista das principais pagadoras de dividendos para agosto e pensei, deixa eu dar uma olhada. Olha só, a lista é gigante, deixa eu dar uma olhada em algumas já com resultado e tal, para ver se vale a pena continuar na carteira ou se vale a pena até que uma nova entre. E é sobre isso que vou falar. Selecionamos 5, mas é por sua conta e risco, não é uma recomendação. Nós trazemos aqui, mas você tem que fazer as suas avaliações. Começando pela BB Seguridade, já falei várias vezes, é uma empresa do segmento financeiro de seguros e se destacando no segmento vem melhorando e isso que importa. O último resultado foi bom, ela teve um lucro ajustado de 1,8 bilhão no segundo trimestre, uma alta de 1,6%. É uma alta pequena, vocês estão vendo aqui o gráfico, 1,6%. Mas a empresa vem melhorando, o resultado dela vem melhorando. Não foi uma alta tão expressiva, já vimos no passado. Mas também não dá para a empresa crescer 20, 30, 40% todo ano. O Itaú cresce bem também, mas não em 20, 30, 40%. Então, BB Seguridade nos últimos 2 anos fez um baita trabalho, é capaz de voltar a subir. Temos desafios grandes no Brasil, mas o segmento tem um potencial muito grande. Eu faço o seguro do carro, da casa. O brasileiro não está acostumado ainda com seguro. A receita de corretagem subiu, isso eu vejo como destaque aqui, 12%. E não é um valor pequeno, 2,7 bilhões. Gostei também da participação do rural. Eles crescem e tem uma boa participação no rural, no segmento que mais cresce no Brasil, que leva o Brasil nas costas. E conforme eu falo, olha na composição da receita, seguros é muito forte. Previdência no Brasil tem um potencial enorme. O brasileiro não está focado em previdência, deveria. Óbvio que quem investe aqui pensa em dividendo, fundo imobiliário, ganhar dividendo todos os meses. Está pensando na questão previdenciária. Agora, o brasileiro médio não está pensando na questão previdenciária. Ele está no jogo do tigrinho, está vivendo a vida. E se eu morrer amanhã, mas eu te digo, você não vai morrer amanhã, seu burro. Você vai ser um fardo para tua família, com 80 anos de idade, sem dinheiro porque ficou vendo o jogo de futebol e não quis assistir meus vídeos de 2 a 3 minutos no máximo. Então, Previdência tem uma avenida de crescimento de Previdência no Brasil. Guardem o que estou falando, a BB Seguridade vai pagar dividendos de 2,7 bilhões de reais. O que é ótimo. Nos últimos anos tivemos um ano muito bom com 10,36 e nos últimos 12 meses 7,80. Então a gente está falando de um dividendo bom. Então só os dividendos dos últimos 2 anos já seriam bacana, pois a empresa nesse período também subiu 12,85. De 2022 para cá subiu 12% mais. E tem gente que vem falar para mim que investir em ações não vale a pena. Meu amigo, se você não sabe investir, aí não vale a pena mesmo, pois ficar investindo no que está subindo, ou seja, você está sempre pegando o que já subiu, aí não adianta. Então, 2 anos muito bons de crescimento, mais 2 anos de pagamento de dividendo. Vocês estão vendo aqui, então, que a brincadeira, 12,85 mais 10,36. Se o sujeito comprou com o dinheiro do dividendo das próprias ações, aí o ganho dele melhora também. Deixa o dinheiro ali, pessoal. Faça igual a mim. Investiu dinheiro, colocou na bolsa ações,
fundos imobiliários, não é mais seu dinheiro. Né? Eu faço isso pelo menos com parte do meu dinheiro. Eu não mexo no dinheiro. Acontece o que acontecer, eu não mexo no dinheiro. Óbvio que se for uma coisa de saúde e tal, mas em geral investiu o dividendo, não é meu e nem seu. Você vai reinvestindo para o seu meu futuro. Em 2 anos com BB Seguridade eu peguei quase 60% mais os meus dividendos. Então investir em ações não vale a pena, 60% em 2 anos e pouco é uma merda. Por isso que eu digo, ações, fundos imobiliários demandam um pouco de trabalho. Não é muito também não. Na outra ponta, tipo, eu sou um médico, ganho 200, 300 reais por consulta, tô fazendo day trade estudando análise gráfica pra quê? Veja bem, estudar análise gráfica. Você que é um médico vai dar uma consulta a mais por dia, investir, que você vai ganhar muito mais dinheiro, entendeu? Mas eu gosto de análise gráfica. Vai ler o horóscopo, dá no mesmo, entendeu? Cuidado com essa perda de tempo. Às vezes, você pode estar querendo inventar roda. Veja bem, temos boas empresas, bons fundos imobiliários, bons ETFs, boas criptomoedas e uma manutenção leve. Eu não fico girando a minha carteira o tempo inteiro. Você vai perder dinheiro, tá? Depois nós temos aqui a Petrobras. Falo bastante, lembre-se, é uma estatal. Esse é o grande problema dela. A empresa teve o primeiro prejuízo desde 2020. Cara, dar prejuízo com um negócio de petróleo é difícil. Tem que ter um esforço muito grande, mas eu tenho que ser justo e honesto. Não foi só culpa do governo, mas foi culpa do governo também. Claro que foi. Seguraram preços dos combustíveis, mas teve Agora, quer dizer, aconteceram coisas, fenômenos financeiros principalmente, que não irão se repetir. Então, esse prejuízo não vai se repetir. Mas é o PT, vai saber se os caras não vão criar algo, mas nesse caso eu tô sendo justo com a empresa. Não foi uma falha nem nada disso. Então tá na tela aí, nós vemos praticamente 3 motivos. Variação cambial, uma transação tributária e outros eventos prejudicando o resultado. Aqui essa variação cambial, vocês estão vendo menos do 2,3 bilhões e nem tudo sai do caixa da empresa exatamente. Então, foi um prejuízo. Claro, aqui está o texto sem a numeração, mas é o PT, vai saber se os caras não vão criar algo, mas nesse caso eu estou sendo justo com a empresa, não foi uma falha nem nada disso. Então, tá na tela aí, nós vemos praticamente 3 motivos: variação cambial, uma transação tributária e outros eventos prejudicando o resultado. Aqui essa variação cambial, vocês estão vendo menos do 2,3 bilhões e nem tudo sai do caixa da empresa exatamente. Então, foi um prejuízo. Foi só culpa do governo? Não, mas como é que tá esse concorrentes da Petrobras? Mercado lá fora, as outras empresas estão bombando. Então, no momento, o negócio petróleo está dando muito dinheiro, tanto que a Petrobras teve o pior resultado entre as 10 maiores petroleiras do mundo. Então, para ser justo, como está a Petrobras perto dos seus pares? Muito mal, tá? Mas foi um evento não recorrente. Em geral, a Petrobras é uma empresa maravilhosa. Aqui, se não tivesse na mão do governo, talvez fosse top 3 do segmento, se não fosse mais até. Ela é muito boa. O material humano, técnico, o que eles conseguiram fazer no pré-sal é uma empresa incrível. Muitos destaques também no último resultado de produção, indicadores. Então, uma empresa incrível. Desempenho e dívida da Petri 4. Desempenho operacional também não teve nada absurdo. Até o preço do petróleo está num patamar legal. Ali na faixa dos 80, não está com problemas de dívida. O problema foi lá atrás. Então, é a menor nível da dívida desde 2008. E para quem acompanhou o escândalo lá atrás, a crise da Dilma em Pacaraima, toda a roubalheira que a Lava Jato mostrou, a Petrobras chegou num nível de endividamento insustentável. Então, quando eu falo em Petrobras, a primeira coisa que eu lembro é: opa, como está a dívida? O que ela está fazendo? Porque eles gastaram com muita besteira, muita coisa que não saiu do papel, compraram refinaria com rolo, teve muita confusão, usaram demais a Petrobras. Então, é uma excelente empresa por ser estatal. Eu fico fora por enquanto, a não ser que tenha alguma coisa muito especial na empresa. E eu acho que pode acontecer algo especial no futuro dela, pode acontecer. Eles estão acelerando alguns planos. O dividendo foi incrível, principalmente em 2022, com 68 por aí. Caiu para 19 agora, caiu para 17 e sabe-se lá para onde vai. Mas esse aqui é o pote de ouro no final do arco-íris. Eles estão olhando o petróleo lá em cima, na margem equatorial. A Guiana já está tirando, já falei com vocês.
Esse petróleo pode virar o jogo. Tem gente que fala em dobrar a produção brasileira de petróleo, número de reservas. Tem que tirar esse petróleo de lá. Não dá para ficar falando, no Brasil tem 33 milhões de pessoas passando fome. E você tem meio Brasil de petróleo lá em cima e não tá tirando. Mas a questão ambiental tem que cuidar. Essa é a segunda empresa que estou falando aqui. É Petrobras. Por enquanto fico de fora. Vivo, falar da Vivo, gosto do segmento, mas tem um perigo. É uma empresa bacana, paga um dividendo legal, mas que vem caindo. Registrou um lucro de 1,2 bilhão, com destaque para serviços móveis e de internet, que é o que vem crescendo. Desemprego caindo, a turma coloca internet. Olha só, casas conectadas com fibra, mais 12,7% ano contra ano. Isso, óbvio, ajuda o lucro a subir. O que as pessoas estão fazendo? Colocando fibra em casa. Não sei se você já tem, eu tenho aqui, tem no outro apartamento, tô botando num outro, tinha no meu em Santa Catarina. Fibra é excepcional. Eu não tô aqui fazendo jabá da Vivo, não. É porque a minha prioridade sempre é Vivo na fibra. Chego num lugar, cheguei aqui, tava olhando as casas pra comprar e tal, tem fibra Vivo? Tem. Ufa. Já é menos um negócio pra me preocupar. Por quê? Porque funciona. Chega a fibra aqui dentro, tá? Eu cabi a casa, mas tem a fibra aqui dentro. Quer dizer, você resolve um problema. Muita gente tá colocando fibra, muita gente mesmo. Você resolveu depois a TV, teus aparelhos lá que passam tudo até filme adulto. Isso tudo você consegue se você tiver uma boa internet com uma velocidade legal. Então, o número de casas cabeadas vem subindo. Obviamente, a receita do serviço móvel também. Não é só a coisa da fibra. Receita de serviço móvel teve um aumento de 9,7%. Por quê? Vocês conhecem a pirâmide de Maslow? Primeiro a pessoa pensa na parte fisiológica, depois segurança, afiliação, estima, autorrealização. Tá vendo aqui? Isso aqui são as necessidades do ser humano. A verdade é que isso mudou. Antes do cara pensar no fisiológico, na segurança, hoje a primeira coisa que a pessoa pensa é num sinal de Wi-Fi, internet. Pode ver. Chega em algum lugar, a pessoa não quer, vai saber onde é que é o banheiro, onde é que é tal coisa, não. Onde tem internet, qual a senha da internet, o senhor sabe como é que eu conecto. Então, antes da questão fisiológica, agora nós temos a internet. Na minha opinião, caiu o desemprego, como vem caindo nos últimos anos, sobe a quantidade de gente pagando o plano e pagando a internet em casa. Faz sentido para vocês isso. Eu brinco muito, mas é um negócio que faz sentido. Antes do fisiológico, vem o sinal de Wi-Fi e a Vivo consegue capturar isso muito bem. Então vocês estão vendo aqui, a base móvel atingiu mais de 100 milhões de acessos. Quer dizer, os dados da empresa estão melhorando, mas os custos também subiram. Então isso é um negócio que a gente tem que ficar de olho, porque o que mata uma empresa é custo, ainda mais no Brasil, onde o dinheiro é muito, muito caro. Se você ficar aumentando os custos, você vai precisar de dinheiro. Dinheiro custa. E aí, fora os investimentos para você montar uma rede boa, era 4G, agora 5G, tá vindo 6G. Qual o futuro disso? Será que vai ficar caro demais? Será que vai ser tudo via, satélite? Esse é o grande ponto que a gente vai ver, porque tem mais uma empresa desse segmento. Então, eu me preocupo um pouco com isso. É um segmento que basta uma virada tecnológica para ele ter uma sacudida. E também não acho que, como o Vivo e outro segmento, vão crescer demais. Do tipo, a empresa pode dobrar de tamanho? Pode, tudo pode, mas não sei se vai acontecer isso, se tem espaço para acontecer isso. Tem 3 empresas no Brasil, né? Vivo, TIM e Claro. Tem a Oi também. Tá bom, beleza. TIM, Vivo e Claro. Só tem isso praticamente no segmento. E em relação a dividendos, ela teve aqui alguns bons anos. 7,34, 7, quase 8% em 2022. Mas o dividendo caiu também. A ação subiu um pouquinho. TIMS 3. Próxima empresa também é do mesmo segmento. Vamos falar da TIM. Acho que eu nunca falei aqui, pelo menos recentemente não falei. É o mesmo segmento da Vivo, pelo menos em Santa Catarina, o sinal não era tão bom, por isso que eu optei por não ter a TIM. Pagou um dividendo legal nos últimos 12 meses, teve um lucro com uma alta de 22,5%. Olha que bacana, também teve uma alta. Tem a ver com o que eu estou falando com vocês. Por quê? A receita de serviço está subindo. Receita de serviço móvel está subindo. Se você tem 3 empresas no Brasil e o desemprego está caindo, provavelmente as 3 empresas vão crescer. Se o Brasil tivesse uma crise grande agora, bate na madeira. O que você acha que ia acontecer com essas 3 empresas? Iam se ferrar, porque são 3 empresas só.
rouba monte, rouba monte, rouba monte e queda de desemprego. As pessoas melhoram seus planos. O cara tá lá desempregado com 2 filhos ou fazendo só um bico ou outro, a mulher cozinhando pra fora, o cara tá dando um jeito aí. O desemprego cai, marido e mulher trabalhando formalmente, ou pelo menos um formalmente, outro informalmente. Já pega um plano melhor, família, 5 aparelhos, WhatsApp grátis, não sei o quê. Cara, vai fazer isso, eventualmente assinar uma Netflix. É que hoje em dia tá difícil, né? Netflix, Amazon Prime, HBO e tal. E aí você fica ali fim de semana passando, não acha nenhuma pra ver. Mas são 3 empresas com características parecidas: internet, telefone, tal. Pouca empresa pro tamanho do Brasil, com mais de 200 milhões de pessoas. Mas é assim, né? Um grupinho combinando as coisas. Então, receita aumentando, número de clientes aumentando. A gente tem esses destaques aqui, destaque operacional. Eles colocaram margem recorde para um segundo trimestre. Então, a margem vem melhorando 9 trimestres consecutivos de crescimento de 2 dígitos. A empresa está melhorando, mas isso está totalmente ligado, na minha opinião, com uma melhora econômica dos últimos 6, 7 anos. A queda do desemprego que começou lá atrás com a reforma trabalhista. Nós vemos um pico de desemprego, pior econômica com a Dilma, aí ela saiu por causa das pedaladas, teve impeachment e entrou o Temer. Com a reforma trabalhista, a situação começou a melhorar e as pessoas estão comprando seus pacotes. Se você não concorda, coloca nos comentários. Estou trazendo aqui algumas informações baseadas no que eu vivi. Eu não li isso em algum livro. Estamos vivendo essas coisas em tempo real. Então, é um segmento que tem esse ponto e foi o maior lucro líquido de todos os tempos para um segundo trimestre. Quer dizer, o ano promete se não der nenhuma cagada. A Vivo estava com queda de dividendo e aqui a gente está vendo que no caso da TIM a situação vem melhorando nos últimos anos. O dividendo está subindo. Por último, para a gente encerrar, eu resumi o que achei de todas. Temos Ambev. É uma empresa de consumo em que o principal produto são as cervejas. As marcas são valiosas, inclusive Skol e Brahma estão entre as marcas mais valiosas do Brasil. Todo mundo curte uma Skol, uma Brahma, uma Antártica. É uma empresa que tem dificuldade de crescimento. Quando a Ambev cresce, é quando a situação melhora muito, quando tem um evento esportivo, carnaval. Mesmo assim, os novos consumidores já são pessoas que não bebem tanto. Então, a Ambev tem vários desafios. Eu falei no vídeo em geral, o resultado não foi tão ruim, então vocês estão vendo aqui, a empresa não tem um resultado ruim, inclusive volumes recordes, mas o desafio é atender um país onde você sempre foi líder. E tem esse ponto. Pesquisa mostra que a geração Z brasileira consome menos álcool, marcas de bebida já estão de olho. Pagou dividendo nos últimos anos, então mesmo sem o crescimento ela vem pagando o dividendo porque chegou num platô ali, não tem nem o que fazer com tanto dinheiro. Queria destacar também a ajuda que a empresa deu no Rio Grande do Sul com a doação de água, foi um movimento muito bacana. A gente tem que falar sobre isso. Vocês lembram? Parou algumas fábricas, começou a invasar água, o que eles fizeram. E olha que interessante, do início dos anos 2000 até mais ou menos ali 2018, ela teve um crescimento exponencial, depois queda. Por quê? Competição, problema das novas gerações não bebendo. Então, nos últimos anos o Ibovespa deu 31% contra uma queda de 22% da Ambev. Quer dizer, quem comprou lá atrás achando que ia crescer para sempre, tomou no furico. Mas volto a falar, o investidor de longo prazo que tinha desde lá de trás, levou 4.000% contra 700% do Ibovespa. Mesmo assim, eu não gosto disso. Tá feliz, claro que não tá há 4, 5 anos sem ganhar dinheiro. Não vai estar feliz. O cara que tem desde lá de trás, tudo bem. Então é importante a gente olhar o mercado, assim como eu estou olhando a questão da Vivo e da TIM. Mas vamos lá, se você quisesse montar uma carteira bom nos últimos anos, BB, Seguridade foi bem na verdade no último ano, Petrobras relativamente bem, TIM também, Vivo e Ambev que ainda tá e custaria 50 pratas, as melhores ações pagadoras de dividendos começam a investir, porque conforme você vai investindo, você virá uma pessoa melhor, você começa a olhar notícia, você começa a entender o mundo, a olhar essas dinâmicas, a Ambev ela podem melhorar ou piorar, como é que tá o hábito de consumo das novas gerações. Me diga nos comentários se você fosse montar uma carteira de ações, qual ação não pode ficar de fora de jeito nenhum da sua carteira, me diga aí nos comentários. Aí se gostou, curte o vídeo, curte o canal.